Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando um pouquinho para vocês sobre a desnecessidade do uso de velas coloridas e apresentando fundamentos para tanto. Na dúvida, use sempre velas brancas. Para início, vale ressaltar a história das velas. As velas já eram utilizadas pelos homens das cavernas, os quais utilizavam gordura de animal em estado líquido e fibras de planta como uma forma de pavio. Depois, os textos bíblicos já narravam a existência de velas, que eram juncos besuntados em sebo. No Egito e na Grécia também eram utilizadas. Os gregos, por exemplo, utilizavam como símbolo do luar e eram utilizados todo o sexto dia de cada mês em adoração à deusa da caça. Na Idade Média, as velas iluminavam as igrejas, os mosteiros e salões dos nobres. O clero aconselhava velas brancas para afugentar as bruxas e para os agricultores como forma de proteção aos seus rebanhos. O material era sempre o sebo de animais, que cheirava muito mal, ou a cera de abelhas. O problema é que essa cera de abelha, que cheirava razoavelmente bem para os padrões da época, não era o suficiente para abastecer a demanda que existia. Depois de um tempo, já na Europa, as velas eram artigos de luxo, sendo fabricadas por pessoas especializadas e vendidas a um preço elevado, seja a vela de sebo ou a vela de cera. Mas, apesar desse preço absurdo, a necessidade era óbvia. Ora, era tudo escuro, as pessoas passaram a habitar em cidades, e essas cidades possuíam criminosos e todo tipo de perigo de uma cidade grande. E rapidamente esse negócio de trabalhar com vela foi visto como lucrativo e estável. Depois, os preços foram ficando mais acessíveis e com isso foram aumentando as vendas das velas e também a existência de acessórios, por exemplo, candelabros. A cera melhorou de qualidade, tinha um brilho maior e também o cheiro era bem melhor. Só que em 1811 se abandonou aquele sebo que era feito de ácidos gordos ligados à glicerina e criou-se uma outra fórmula à base de estearina, que era mais dura, ela tinha uma queima mais lenta e era mais brilhante. Lembrando que na época a importância da vela era a luminosidade, que ela deixava nos locais e nas casas das pessoas que tinham condição de adquiri-las. A qualidade das velas melhorou bastante. Mas em 1825 melhorou ainda mais. Os pavios melhoraram, eles começaram a ficar mais uniformes. Em 1830 surge a parafina, que é uma substância derivada do petróleo. Em 1854, a parafina é combinada com a estearina e a base das velas que nós temos hoje. Desculpa. Mas a minha grande dúvida era quando foi colocado no mercado essas velas coloridas. Essa informação é meio difícil de encontrar, mas em alguns sites americanos foi possível achar algum detalhezinho que pode fazer a diferença para a gente. No início da década de 80, então
Só a partir daquele momento, quando o interesse em velas para comemoração de ambientes aumentou expressivamente, criou-se uma demanda por formatos, cores e tamanhos. Vamos salientar cores aqui, né? Aromas. As velas tinham que ser mais atrativas, não bastavam mais a serem utilizadas para a luminosidade. Já existia a energia elétrica, eles precisavam utilizar as velas de outra maneira. A decoração foi uma das formas. As velas não eram coloridas até o século XIX, e velas brancas podem ser usadas em todos os casos e para todos os intuitos. Essa é uma outra fonte de um site norte-americano, ou seja, esse aqui é um site de esoterismo, tá? Mas ambos não têm intuito comercial. Então eles relatam a história das velas como ela realmente é. Se for procurar em outros sites, em sites brasileiros, você vai encontrar muito pouca coisa. Mais ou menos aquela historinha que a gente contou no início dessa aula. O que nós podemos identificar é que a história das velas, em determinado momento, se mescla com a história da cromoterapia moderna. Os antigos, lógico, já usavam as cores, mas não do modo como nós entendemos. Eles usavam de maneira bem restrita. Eles sabiam que algumas cores simbolizavam alguma coisa e utilizavam em alguns rituais, mas não era como hoje. Somente no final do século XIX, Pancoast publica A Luz Azul e Vermelha, ressuscitando a ideia de uso de cores. Em 1878, outro autor explora as funcionalidades da cor amarela e ainda trabalha com a água solarizada. Em 1934, outro autor já coloca em seus prospectos a função das cores e estabelece que a cor tem uma frequência vibracional de um corpo físico. Conclusão: as velas coloridas foram criadas exclusivamente com intuito comercial. Nunca existiu participação ou interesse religioso nisso. Elas eram exclusivamente para decorar os ambientes, já que a luz, a luminosidade das velas já não era mais tão necessária. E esse mercado de velas também precisava crescer. Nota-se que também a cromoterapia passou a ganhar força na mesma época. Logicamente, né? A decoração e a cromoterapia se uniram por motivos de design e marketing. Mas aí não ia parar aí. Os donos das lojas de artigos religiosos e os místicos da época começaram a criar teorias, histórias, para vender os seus artigos, os seus serviços, para valorizar ideias. Como vimos, não existe fundamento, apenas presunções. Muitos livros de vela colorida, simpatias, isso existe aos montes. Livros, você precisa colocar 10 velas amarelas, 3 vermelhas, 2 rosas, isso existe. Mas qual o motivo? Não se pode desacreditar que existe um comércio atrás da religião e da espiritualidade. Acredito eu que
é o que mais existe hoje. Um comércio. A espiritualidade pode ser bem vantajosa. Então, as cores da vela exercem sim a cromoterapia, mas isso não se associa de modo algum a nenhuma melhoria ou mudança na vibração da vela. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Quais são os elementos realmente mágicos e energéticos da vela? O fogo, que é o elemento primordial ali, ele é o símbolo da iniciativa, do conhecimento, o mito de Prometeus, simboliza a iluminação e é o elemento cristalizador e mantenedor da intenção. A chama fica acesa enquanto ela estiver acesa. Estarão sendo repetidos as suas intenções, a sua intenção estará fixa, estará estruturada naquele local, firme. Seu intuito passa a ter um aspecto mais concreto e menos abstrato. Se a chama fosse colorida, eu até concordaria que iria alterar alguma coisa, mas não vou entrar nesse aspecto. A fé, logicamente, é outro elemento, porque é ela que nos conecta com o nosso eu superior, a centelha de Deus em nós. Todos nós temos um aspecto divino, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas também a fé nos conecta a Deus e a uma egrégora, o que é muito importante. Por sua vez, a intenção, ela não tem cor. E ela funciona como um comando magístico, ou seja, ela vai movimentar as energias que forem invocadas. Ela significa, sim, um poder, mas um poder no plano da criação, antes de chegar no plano material. Quando estudamos a Cabala, na primeira aula do curso de Tarô, nós falamos sobre esses mundos. Primeiro, se cria algo mental e depois isso vai se estruturando até chegar no mundo físico. Por último, nós temos um fator importante, que é a composição da vela, que na minha concepção deve ser natural, ou o mais natural possível. É lógico, em se tratando de uma vela artificial, ela já terá o fogo, a fé e a intenção, e isso já basta para qualquer tipo de trabalho. O corante que é utilizado pelos fabricantes não tem valor mágico ou energético algum. A parafina, que é derivada do petróleo, muito menos. O orixá não mexe com petróleo refinado. E, além disso, os elementos naturais ele tem diversos efeitos benéficos e positivos para as pessoas. Tanto o efeito terapêutico, comprovado cientificamente, quanto a liberação ali do espírito da natureza contido na vela. Então, as velas, por exemplo, de sebo, de mel, de alecrim, 7 ervas, essas têm um valor maior, bem maior do que uma vela normal, artificial de parafina. A essência da natureza reside ali. E toda a planta tem um espírito. Toda planta tem um duplo etérico.
Lógico, o sistema de energia da planta é mais simples que o nosso, mas ela tem sim um aspecto espiritual. Aí nós vamos ao final, as considerações. Por todo exposto, vamos usar a vela branca, gente, pois elas são garantidas, elas são universais, toda entidade aceita, bem como toda religião, salvo espiritismo e coisas afins. As velas coloridas, elas vão funcionar igual às brancas, da mesma maneira, elas possuem os mesmos elementos. Nós vimos no slide anterior. Só que elas não são necessárias, de forma alguma. Existe aqui um fator psicológico que não é espiritual, e esse sim tem relevância, tem influência. Se for parar para pensar, gente, as velas surgiram há pouco tempo, essas velas coloridas. Só que todas as gerações vivas aprenderam que existe uma vela para cada intenção. E aí elas associaram isso a uma necessidade. E é difícil tirar da cabeça de uma pessoa algo que ela já tem como certo, fixo e absoluto. Assim, para a pessoa mudar e reconhecer, é difícil. Mas no interior da pessoa, no plano mental da pessoa, aquilo é o que deve ser feito, faz bem para ela, então ela pode continuar usando, só que não tem fundamento. Se você for procurar em qualquer livro antigo de magia, não existia a vela colorida. Talvez a vela de abelha tivesse uma cor diferente, marrom, mas é o elemento animal ali que vai dar sustentação e não a tintura dela. Então, pode ser um benefício utilizar uma vela colorida? Pode. Se a pessoa se sente bem com aquilo, usa. A gente não está criticando quem usa, a gente só está dizendo que é desnecessário e mostrando os fundamentos. Não existe errado. Só cuidado com o comercial. Existe sim uma intenção de te vender curso de vela colorida, serviço de vela colorida, material colorido. Mas, gente, você já parou para pensar que você pode economizar? Às vezes é mais barato você comprar uma vela, um sacão de vela no atacado, branco, e utilizar para tudo, do que você comprar vela por quilo, por exemplo. As velas coloridas, no entanto, são muito boas para uma função: organização dos trabalhos de um terreiro, dos trabalhos religiosos. Por exemplo, utilizo velas brancas para as almas, vermelhas para Exus, verdes para caboclo. Pronto, você vai ter trabalho de caboclo, vela verde. Todo mundo já sabe que é trabalho de caboclo, sabe? Todo mundo já se organiza. Agora, também cabe ressaltar que a cor dos orixás é regional. Então, como que fica? A gente muda a vibração. Você compra uma vela aqui, vermelha, mas lá no outro lugar é azul. E aí você faz o quê? Você vai seguir a sua vertente, lógico, mas... Então não é uma coisa assim fechadinha. Outro aspecto, assim, esse é que eu raciocinei mesmo. Não achei em nenhum lugar, não pesquisei. Mas as cores, elas são vistas pelos nossos olhos físicos. As cores no mundo espiritual são totalmente diferentes. Sendo certo, né, que os espíritos eles vão plasmar uma determinada cor similar
ao que nós temos na Terra, para fazer com que todos se sintam bem, para dar uma estruturada naquele trabalho. Então você vê um Exu de vermelho, você reconhece ele como Exu, faz parte. Mas as cores, assim, o sistema de visualização de uma cor no mundo espiritual é diferente. Até porque, se você fica cego, você não enxerga mais cores. Não da maneira como o mundo físico enxerga, como as outras pessoas vão enxergar. Você pode começar a desenvolver sensibilidade e ver com os olhos da alma determinadas cores, mas não vai ser com os olhos físicos, né? E ainda assim existe uma lembrança do que era a cor para você. Isso fica preso na sua mente. Pode ser rememorado, mas é diferente. As velas de sebo, elas têm a energia animal das entranhas e elas podem ser usadas tanto para cura ou para o ataque. Tudo depende da intenção da pessoa, daquilo que ela deposita, né? A magia não tem cor, né? A intenção também não. Mas a vibração dela vai gerar um resultado, positivo ou negativo. Vamos lá. Para aqueles que ainda não se convenceram. Aqui é uma tabelinha de todas as religiões que influenciaram a Umbanda. Se você tiver uma Umbanda mais africanizada, vamos pensar. Lá na África, local de origem dos orixás, existiam velas coloridas? Agora, por que aqui o orixá recebe só daquela cor? Vamos pensar um pouco, refletir, ver se não é uma mistureba, algo estranho. Tentar entender que o ego das pessoas às vezes atrapalha. Na religião cristã, nós já vamos ter só velas brancas. Até tem uma explicação, né, do Espírito Santo, Jesus Cristo ligado à luminosidade. Beleza, funciona. Os que têm influência espírita quase não usam vela, ou não usam vela, ou só usam as brancas. E funciona? Funciona muito, sempre funcionou. Tem terreiros que só usam branca. Depois nós veremos exemplos de terreiros que usam só vela branca. E ninguém vai poder dizer que não foram efetivos, não foram eficazes. Os indígenas, aí a gente chega em outra questão. Quando a vela colorida chegou na mata, chegou a estes povos, já era difícil para as pessoas da cidade. Imagine para os índios. As velas artificiais, além disso, elas são derivadas do petróleo. Petróleo refinado que destrói a natureza. E se vai contra a natureza, vai contra a identidade dos índios. O esoterismo, aí vamos pensar de uma outra maneira, que aí já não é religião, é uma influência, né? São uma série de técnicas, uma série de estudos. Não existia magia e espíritos antes das velas coloridas? Os druidas não faziam magia, não faziam espiritismo. E
Que eu me lembre, Chico Xavier chamou o druidismo de espiritismo. Ops, não foi Chico Xavier, foi Allan Kardec que chamou. Então, existiam espíritos ali. Ou podemos pensar que os espíritos só começaram a trabalhar depois do advento das velas coloridas. Estavam lá esperando só a humanidade criar a vela colorida para eles poderem vibrar. Não tem lógica. Então, primeiro que a magia não tem cor. A intenção não tem cor. Tem vibrações, mas não são vibrações das cores das velas, etc. Em trabalhos de esoterismo, o que vai prevalecer é a fé, a intenção de se conectar com o sagrado, com os anjos, ou com o que quer que seja, e o fogo ali como elemento fixador, criador, incentivador, iniciador. O fogo também simboliza a vontade humana. Então, quando o fogo fica aceso, significa que aquela vontade está ali fixa, está ali permanente, vencendo os obstáculos. Eu acho que nós, da Umbanda, temos que parar com um certo fanatismo que hoje existe e refletir sobre de onde vieram os fundamentos daquilo que estamos fazendo. A Umbanda tem fundamentos sagradíssimos, mas são simples. Alguns grupos estão colocando cada dia mais coisas na Umbanda. Estão criando doutrinas só por ego, puro ego, para dizer que Umbanda tem fundamento. Mas o fundamento é o da mediunidade de uma única pessoa, de um único médium que acabou virando um doutrinador. Isso é meio complicado, porque as pessoas estão seguindo essa pessoa desesperadamente. Hoje os umbandistas, os espiritualistas falam muito do fanatismo dos evangélicos, mas os umbandistas estão fanáticos. Você não pode falar nada para alguém que, sabe, existe um ódio, uma raiva, estão me atacando, a minha religião é mais evoluída ou algo do gênero. Gente, no canal aqui o que a gente busca é mostrar o que todas essas umbandas fazem, como fazem. Às vezes eu estabeleço uma crítica, que é uma crítica nunca pessoal, mas uma ideia. Mas eu estou ali pontuando porque eu acho aquilo, estou trazendo outros autores que também pensam ao contrário. Mas em resumo, a gente quer diminuir os excessos, que hoje são muitos. Como exemplo de coisa que funciona, para aqueles que dizem vela branca não funciona, aqui, Umbanda Branca, Zélio Fernandino. Firmeza de linha de santo. A linha de santo, só para esclarecer aqui, ela utiliza, os Exus. Então, não é só preto velho, só caboclo. Tem uma explicação. Leiam o livro do Leal de Souza ou assistam o curso de Exu, que a gente vai explicar um pouco melhor como funciona essa linha de santo na Umbanda Branca do Zélio Fernandino. Mas olha essa mesa de Umbanda, que aqui é onde se trabalha, todas as ferramentas magísticas são colocadas no chão como uma grande mesa mesmo. Você não vê velas de outra cor, você vê elementos naturais, você vê punhais, mas você não vê vela colorida. E o mais importante, que também é outra reflexão,
Todos gostam de falar, não, foi Zélio que fez a Umbanda, que criou ela formalmente no mundo físico, conta uma história maravilhosa, Zélio. Só que na hora de fazer Umbanda deles, eles esquecem praticamente tudo que Zélio falou, tudo que Zélio colocou, e não estão nem aí. E eu não estou nem falando das Umbandas que fazem um sacrifício por ano, porque essas Umbandas, elas sempre tiveram certa independência e trabalhavam pela caridade afastadas dessa outra vertente. Eu me refiro àquelas Umbandas que têm Zélio como estandarte, que falam de Zélio, que Zélio criou, só que não seguem absolutamente nada ou quase nada do que Zélio dizia. Eu particularmente adoro a Umbanda do Zélio Fernandino, mas também adoro a Umbanda mais africanizada. Eu gosto de todas as Umbandas. Todas, todas, todas. Eu posso até ser muito crítico quanto a algumas, mas eu gosto de todas. Eu não gosto de alguns excessos só, ou de algumas coisas que a gente vê que não saíram de lugar nenhum. Porque quando chega para perguntar, tá, mas qual é o fundamento disso? Aí as pessoas começam a ficar agressivas. Então é isso, gente. O resto seria só enrolação minha e manifestação do meu ego. Eu quero só mostrar a mensagem, usem velas brancas, sempre vão funcionar, são universais, têm todos os elementos das velas que são necessários para qualquer tipo de trabalho magístico ou espiritual. Se de preferência, utilizem velas de composição natural quando puderem. Grande abraço, valeu, desculpa qualquer coisa, desculpa a minha incapacidade talvez de passar o texto de maneira mais fluida. Isso é uma coisa que a gente melhora com o tempo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Que Deus, que Jesus, que Oxalá abençoe a todos. Porque aqui nós devemos nos unir e nunca brigar entre os irmãos. Que a caridade que nos une seja mais forte que o preconceito que nos separa. Essa é a mensagem que eu passo para todos os meus irmãos da Umbanda e de qualquer outra religião.